Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, quarta-feira, dia 23 de setembro, estamos na 25ª semana do Tempo Comum e nesse momento vamos meditar na Palavra de Deus que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Nós acabamos de iniciar a leitura do capítulo 9 do Evangelho de São Lucas e acabamos de ouvir esse envio de Jesus aos seus discípulos. Na verdade, aqui, de fato, os apóstolos. A palavra apóstolo tem esse significado de são os enviados. E é interessante que, ao enviar aqueles que Jesus escolheu, Jesus ele dá algumas recomendações e coloca o ofício, apresenta o que deve ser feito através desse envio, dessa nova etapa nesse discipulado, nesse momento de formação dos seus discípulos. E se nós formos olhar e escutar essa palavra com sensibilidade, a gente vai perceber que aquilo que Jesus orienta os seus discípulos a viverem nesse momento de missão não é distante daquilo que o próprio Senhor realizava no seu ministério público. Na verdade, a gente pode entender uma certa similaridade, uma verdade de semelhança muito grande com os próprios gestos, atitudes, os próprios feitos do Senhor. Os discípulos são chamados a anunciar, a curar, a expulsar os demônios. Isso Jesus realizava no seu ministério público. Desse modo, queridos irmãos, nós podemos perceber que a realidade da missão, ela está incluso na missão todas as atividades de anúncio, de falar de Deus, de pregar a palavra do Senhor, as atividades de serviço, de cuidado com o outro. Mas, para além disso, o coração da missão é uma realidade de ser um outro Cristo, de atualizar os atos do Senhor. De uma certa forma, uma repetição da presença de Cristo agora através da nossa vida. E aqui nós podemos encontrar um paralelo muito grande com aquilo que nós encontramos nos padres da igreja, que diz que o cristão é um outro Cristo. Sendo assim, a gente pode entender que a missão para o cristão não pode somente ser compreendida como momentos isolados na vida, mas toda a vida do cristão é uma realidade missionária. O cristão, ele, pelo seu modo de ser, de existir, de agir pela vida, ele está em missão. Por quê? Ele é chamado a atualizar, ele é chamado a repetir, a presença de Cristo através das suas atitudes, das suas palavras, do seu modo de se relacionar, de lidar com as coisas, com as pessoas. Sendo assim, é muito bom nós entendermos isso, porque a missão, ela não é algo à parte, ela é algo que está intrinsecamente dentro da nossa vocação à santidade, da nossa vocação à vivência do Evangelho. E é muito interessante a gente entender, porque viver essa dinâmica missão é uma faceta da santidade. Porque se a gente acha que santidade é só um ajuste moral, a gente ainda está no meio do caminho. A santidade também é um florescer, um manifestar a beleza
de ser de Deus. Do mesmo modo, Jesus também sinaliza de que essa vivência cristã, ela não é uma realidade sem conflito. Ela vai ter perseguição, como ele próprio diz, que vai ter momentos de que não irão acolher, né, como ele fala, para sacudir a poeira dos pés das cidades que não acolherem. Então está intrínseco também a nossa vivência de fé nesse mundo, os conflitos, a realidade de perseguição. Mas em última instância, o nosso norte, aquilo que orienta, os nossos olhos devem estar fixos naquele que nos chamou e também nos envia. Que o Senhor nos abençoe nesse dia e nos faça cada vez mais amadurecer na nossa identidade cristã. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.